Hoje eu quero falar sobre água nas nossas plantas. Horário de dar água para as plantinhas. Estudo científico do que falaram cientificamente da água em nossas plantas e os horários. Você já ouviu falar que dar água à noite para suas plantas não é benéfico? Vocês já ouviram isso? Pois é, eu já vi um estudo uma vez que falava que o melhor horário para dar água para as plantinhas era no meado da manhã, ok? E em torno ali de meio-dia para depois. Nos horários quentes, nunca era bom dar água. E nos horários à noite, também não. Então, antes do meio-dia, era um bom horário, porque ali o sol, ele não tá tão quente, tão passado. Mas ali em torno de meio-dia, né? Voltei nos horários que estão mais quentes, dizem também nesse estudo que não é um horário muito adequado para se dar água para as plantinhas, porque acaba queimando ali as suas raízes. E eu vou te contar que eu já fazia tudo isso, tá? Eu achava que quando o sol estava muito quente, aí que eu dava água, jogava água que era para esfriar a terra. Mas nesses estudos dizem que não poderiam. E à noite é o horário que as plantas adormecem, param de pegar ali, né, em vida os seus movimentos, né, de pegar luz solar, né, fazer ali a... Só um momento. Me perdi aqui, chegou bem na hora do vídeo, eu me perdi completamente. Mas olha, o que eu quero dizer é que as plantas param de puxarem, né, aquela energia, param de trabalharem para si, para poder ficarem dormindo em dormência à noite. E quando jogamos água nelas à noite, elas acabam tendo um estresse. Assim diziam os estudos, né? Tem aquele estresse. Então, o que acontece? Esses dias eu fiz até um shorts, né? Um videozinho curto sobre quando você passa o dia todinho trabalhando e vai e vê que sua planta tá seca, passou esturricada naquele sol quente. E daí, nesse vídeo eu falo que se as pessoas concordam ou não de darem água para essas plantinhas, porque de fato eu sei que tem esse estudo tanto do dia quente como da noite, porém eu acabo que dou água, porque quando eu vejo que a planta tá muito seca, eu acabo dando água ali, sabe? Porque a bichinha passa o dia todo naquele sol, naquele calor, o vaso deve estar super quente, suas raízes quentes. Aí eu dou água sim, tá? Eu sei que parece meio óbvio isso, né? Mas é importante a gente ver como nossa planta reage. As minhas, elas lá fora, as plantinhas que são plantadas no jardim, elas podem sim receber água. As minhas conseguem receber água, descer o vaso e ficar feliz, descer água pelo vaso ali pela terra e ficar feliz. Agora as plantinhas dentro de casa, eu só faço isso quando eu não tenho mais solução. Por exemplo, no dia eu não consegui dar água para elas, elas estão super secas, passou de 3 a 4 dias sem tomar a água, um exemplo, porque as plantinhas dentro de casa, elas demoram um período maior para terem ali a rega, né? A rega de fato. Então, se eu ver que tá já no limite, aí sim, eu coloco a água assim à noite, no meado da noite, porém, eu deixo escorrer bem a água, sabe? Eu deixo elas em cima, escorrendo,
depois eu coloco em cima de um paninho para sugar toda aquela umidade debaixo do vaso. Então, o que eu queria dizer sobre essa questão da rega é que é importante sim você avaliar como suas plantas elas se adaptam bem, se elas estão indo tranquilamente, você regando elas à noite ou ao meio-dia, porque eu sei que tem muitas pessoas como eu que regariam suas plantas meio-dia se elas tiver um tempo quente, seco, e você vai lá e borrifa, enfim, e dá ali a sua régua constante para suas plantas, né? Então, em tempo quente também, se eu ver que é necessário, eu rego as plantinhas. Então, eu quero compartilhar com você isso porque eu acho muito importante. Às vezes a gente segue muitas regras, regrinhas às vezes que para uns funcionam, mas para dentro da nossa casa a gente tem que ter esse olhar, sabe? Olhar se tá indo bem a planta, se não tá, se ela tá com carência de água, se ela não tá, se ela tá tão seca a ponto de esturricar e desmaiar e você deixar de regar para regar no outro dia que você talvez nem vai ter tempo ou vai esquecer, é melhor regar na noite ou regar e deixar escorrer a água ali. Então é isso. Muita gente achou bobo o vídeo, né, sobre essa questão da rega, mas é importante nós analisarmos que de fato estudos, coisas que as pessoas usam, até os profissionais mesmo, usam com as plantas, às vezes numa floricultura, para um garden, é diferente o cuidado do que a gente tem em casa. As plantas que são do garden, que estão na floricultura, elas recebem adubo semanalmente. Eles têm um cuidado diferente lá, eles têm tipo uma estufa com um vímeo, sabe? Que requer ali uns 30% da luz solar. Então não queima as plantinhas, elas recebem a luz de cima para baixo, né? De cima, isso, exato. Elas ficam recebendo luz assim. E na nossa casa, para quem tem Urban Jungle dentro de casa, a maioria das plantas, elas não recebem luz de cima, porque em cima tem o nosso teto. Elas recebem a luz na lateral da janela ou de uma porta. E as plantas do jardim é diferente das que tá dentro de casa. Elas recebem luz solar. A maioria não recebe meia sombra. A maioria que tá no jardim recebe luz solar, luz direta. E lá no nosso jardim não tem nenhum vimezinho, nenhuma cobertura para diminuir essa chegada do raio solar na planta de 30%. Ela recebe todo o raio solar em cima delas. Então imagina só você ficar o dia todo esturricando o solo super seco e você ainda não dá água para a bichinha. Ela vai de fim, né? Então é importante você analisar como é que tá a sua planta e se de fato ela precisa ou não de água ou se dá para esperar para o outro dia seguinte para você colocar na hora certa. Então às vezes as horas de exato não combina. A quantidade, por exemplo, quantas vezes eu errei? Você dá água pro seu lírio da paz, ou do seu lírio da paz, 3 vezes por semana. Só que às vezes eu fazia certinho, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda e quarta e sexta. Sempre fazia assim. Quando eu via, o meu lírio da paz já era morto, a raiz, o lírio já tava sem folha, sem. Então, não funciona. Hoje em dia eu acerto muito no meu lírio da paz, né? Porque eu vejo o solo, eu coloco meu dedinho lá no solo, percebo se tá seco. Nossa, eu nem deixo secar muito. Mas também eu não coloco água direto, né? Não fico deixando a terra muito úmida, senão as raizinhas não respiram, se afogam, né? E aí, enfim, você já sabe, né, o que acontece. E assim, para não perder meu lírio, eu fico observando. Quando eu vejo as folhinhas bem lentas, assim, já querendo desmaiar, às vezes não é nem o solo que tá seco. Às vezes é só o ar. Aí eu vou e borrifo, sabe? Eu percebo na hora que ela cria vida.
Então, hoje eu não sigo a mentalidade de 3 dias, 2 dias, um dia, uma vez por semana. Não. Até na costela de Adão eu vejo, olho. Se ela tiver sequinha, eu trisco aqui na terra. Só que por cima, ó, por cima tá superficial, por cima tá seco. Mas quando eu coloco aqui meu dedo bem rente mesmo, ó, tá vendo? Ó, sai totalmente úmido. Então a terra embaixo, a terra no meio do vaso, que é onde ficam as raízes, ainda tá muito molhada. Então por cima, superficial, tá super seca, certo? Ó, sequinha, sequinha. Eu consigo perceber, mas eu não posso me atentar a isso. E antes eu fazia isso, tá seca, eu já colocava água. Tá seca por cima, eu já colocava água. E eu acho que é por isso que eu perdi muitas plantas. Hoje não, hoje eu olho, tá sequinha, mas eu não fico apavorada. Eu vou lá, coloco meu dedinho lá no fundo, lá no fundo. E ó, sai assim, eu percebo, não, tá tudo bem, porque a costela de Adão, a espada de São Jorge, zamioculca e até outras plantas também, jiboia, ixi, filodendro, eles são muito resistentes, então elas aguentam um pouquinho mais, sabe? Só que borrifar nas folhas nesse tempo quente que tá seco, realmente é muito agradável, é muito bom. Até borrifar assim na gente é gostoso, né? Muito bom, muito bom. É igual tá tomando um banho. Então, essas coisas eu acho tão interessante a gente dividir, né? É tão interessante a gente compartilhar. É tão bom a gente ter, assim, pessoas para nos dar dicas, para dar conselhos, para nos compartilhar coisas. Então, às vezes, o que alguns acham desinteressantes e bobo, como disseram lá no vídeo, eu não me incomodei, mas eu achei de questão trazer aqui para vocês, que são minhas amigas, minhas pessoas queridas e camaradas, que às vezes essa troca tanto ensina eu, como eu posso ajudar alguém também, né? E me ensinou muito a ter esse olhar para água nas plantinhas, hora de dar a água, então é muito importante. Tá bom? E provavelmente, se você tá me acompanhando, você já deve ter esses cuidados aí, né? Que eu sei que tem umas amigas aqui que já tem plantinha, já cuidam e tem muito mais experiência que eu. Então, vamos compartilhar essas experiências. Eu já sigo lá o canal lá da minha amiga, do Cantinho. E eu adorei as begônias dela, né? É lindas, ela tem um jardim imenso, perfeito, maravilhoso. Então, essas dicas trocadas é gostoso, é gratificante, a gente aprende muito, gente. O conhecimento é vida, as experiências são vidas. Então, nunca vamos subestimar ninguém, porque cada cuidado com cada plantinha, principalmente de interior, cada um tem uma experiência diferente, né? E é isso que é gratificante. Por isso que esse canal existiu, porque de alguma forma eu quero ajudar alguém que quer começar um bandiango, porque eu adoro planta, eu amo planta. E você aí do outro lado, provavelmente sim, né? Então, curta, se inscreva, compartilhe e esteja sempre aqui comigo. Vamos fazer essa união acontecer, essa comunhão, essa comunidade crescer. Um beijo e que sua verdinha fique saudável, porque eu tenho certeza que a mãe delas, que é você, cuida muito bem. Tchau, até a